Olá, todos e todas. Mais uma mesa aqui de bate-papo da FLI Itabira. E hoje com os queridíssimos amigos Paulo Scott e Antônio Torres, né? E eu já saúdo, agradeço imensamente a presença de vocês e uma atividade literária que é importante para esse país, né? O mundo que a gente vive, enfim, tudo que a gente está passando. E Drummond, que fez agora 120 anos de nascimento, e acho que esse festival tem tudo a ver, na Casa do Drummond, aqui em Itabira, falar um pouco do Drummond e de sua poesia, né? A gente pensou na temática, né? A Balada do Amor através das Idades, que é um poema, na verdade, do Drummond, vou até ler aqui depois, e vocês fiquem à vontade se quiserem ler alguma coisa, pensar alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria, antes, Antônio e Paulo, fazer uma indagação a vocês, que acho que seria muito pertinente para professores e estudantes no dia de hoje, né? Que é o seguinte: o que você diria para um professor que começa a trabalhar a obra do Drummond em sala de aula? E qual seria a importância da poesia para a educação? Quem é que começa? Antônio? Começa você. Tá. Você que está em Londres. Está em Londres. Mas o mestre aqui é vocês. Quer dizer, são vocês dois, né? Eu estou aqui como mero discípulo, aprendiz, com esses dois gigantes, né? Modéstias à parte. Não, jamais, Antônio. Jamais. Vai lá, Paulo. Vai lá. Tá, ótimo. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite do festival, dessa festa literária. Uma honra aqui estar com grandes amigos e inspirações. Muito feliz mesmo poder falar sobre o Drummond. Eu imagino que a poesia do Drummond ela consegue organizar uma racionalidade muito singular e muito poderosa, porque o Drummond tem o lirismo, ele tem toda aquele aspecto caótico, não é? Da chave poética, e ao mesmo tempo ele organiza em torno da sua produção uma subjetividade que conecta política, conecta ética, afetos, temores, esperanças, de uma maneira muito quase objetiva. Claro que não é objetivo, né? Mas é muito acessível à linguagem. E então vai se organizam camadas de percepção dessa poesia que ele propõe, de maneira que não é uma produção hermética, fechada, inacessível. Tem muitas entradas na poesia do Drummond, e você vai percebendo os quartos, as salas sendo abertas à medida que você avança na leitura desse poeta genial, da sua produção. Então, eu imagino que quase como um professor, uma professora de filosofia, quando propõe a suas estudantes um novo tempo para investigar, digamos assim, uma rotina, uma linguagem que está diante dos nossos olhos, mas que talvez por não percebermos a vantagem de um outro tempo, né? Desse tempo da pressa, dessa inércia, do crescimento, do caso dos estudantes, né? Que tem toda a juventude, essa energia tão potente, né? Impulsionando-os para frente. Eu imagino que a poesia do Drummond ela é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de respiro, né, dentro dessa urgência hormonal da juventude, e também uma lente muito poderosa de percepção das complexidades do mundo. Então, eu imagino que é uma poesia que facilita muito a mediação, né? A poesia ela é ensinada
em algumas escolas da Europa, da América do Norte, assim, como um instrumento necessário para que você aprimore sua linguagem, mas, sobretudo, para que você aprimore a sua capacidade de ler o mundo. Então, a mediação, né, você pode pegar só um poema do Drummond e ir verso por verso, consultando a percepção do que as pessoas né, compreendem, como elas se relacionam com aquilo que está dito naquele verso. Então, é muito fácil de lidar com ele, porque você entra fácil e, ao mesmo tempo, não é algo que você entra e estagna, né? Você vai sempre descobrindo novas camadas. Então, isso é incrível na poesia do Drummond, como eu também acho que poderia pegar outros exemplos, talvez Mário Quintana seria também outro poeta que, enfim, claro, numa outra proposta, é um poeta acessível, como várias poetas e poetas brasileiros, enfim, né, tem essa característica. A poesia, ela está aí, e o Drummond é esse farol que nos ilumina. Eu diria até que entra fácil, mas para sair não sai mais, né? Tem muitas portas, né? Não. É assim, você sai uma porta, mas vai entrar por outra, enfim. Sempre há essa coisa de revisitar, né? Porque uma boa poesia é como um quadro complexo, né? Você nunca mais se liberta dele. Uma vez visto, jamais ele sai da sua retina, né? Perfeito. Doutor Antônio Torres, nosso imortal mor. Sem o doutor e sem as imortalidades, porque sou mortal como você e o Paulo. Aliás, muito bem começado esse papo com o Paulo. Disse coisas bonitas, verdadeiras e necessárias. Mas doutor Dossé, né? Dossé é dossere, aquele que ensina. Então, enfim. Eu não ensino nada, eu aprendo com vocês. Tom Farias, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela companhia aqui, grande Paulo Scott. Saúdo a sua trajetória literária brilhante por esse mundo afora. E louvo e dou fé e espero mais sempre. Né? Tom Farias, digo o mesmo de você. Você está mandando brasa nesse país todo, deixando a moçada maluca e com sua galante figura, né, sua verve, sua inteligência. Parabéns a você e viva o povo brasileiro, como diria o finado João Baldo Ribeiro. Mas, olha, essa pergunta que você lançou... O que você diria para um professor que começou a trabalhar com a obra do Drummond em sala de aula? Para começar a aula assim. Há alguns anos vivi em Tabira. Principalmente nasci em Tabira. Por isso sou triste e orgulhoso. De ferro. 90% de ferro nas calçadas. 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade, comunicação e por aí vai. Ou seja, professor, ponha seus alunos para ler Drummond em voz alta. E, na sequência, como sugeriu o Tom, o Paulo Scott, para ler toda a poesia do mundo, dos países do mundo. Porque se eu estou aqui falando para o senhor professor, na condição de alguém que mereceu ser convidado para fazer tal pergunta, é porque um dia eu tive uma professora que, ao entrar na sala, pôs todos os seus alunos para ler poesia em voz alta. Criança, não verás país nenhum como este, olha que céu, olha que mar, olha que floresta.
Não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta reída, viver é lutar. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Poxa, criança ter saudade da aurora da vida, mas a poesia desceu redondo. E no primeiro 7 de setembro, aquela bendita professora, que se chamava Serafina, me pôs num palanque com a bandeira do Brasil numa mão e Castro Alves numa outra, tremendo assim. Abre verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, as divinas promessas da esperança. Achava que ia desmaiar ali, mas quando eu olhei, vi aquele povaréu da roça, todo ali naquela praça, emocionada por ver o menino deles da roça sendo capaz de ter a catilogência, tradução, categoria com inteligência, né, de guardar na memória todas aquelas palavras bonitas. Portanto, ali, naquele momento, se você me perguntasse, menino, o que é que você vai querer ser quando crescer? Minha resposta seria Castro Alves. Não era nem mais nem menos do que isso. Castro Alves, o poeta do amor, o poeta dos escravos, o poeta, enfim, a nossa versão popstar do romantismo brasileiro, né? Então, senhor professor, ler poesia em voz alta fez de mim um escritor. Minimamente isso. Um menino que, graças àquela performance, aquele desempenho público, foi empurrado por aquele povo para estudar num lugar mais adiante. Vivia num lugar sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, não era nenhuma Itabira, era um lugar esquecido nos confins do tempo, no interior, no sertão da Bahia, sem estrada, sem escola, sem nada, um mundo rural, agrário e ágrafo, naquele tempo, hoje mais não, né? Então, chegar à palavra escrita foi a maior descoberta, foi como descobrir o mundo, né? Foi como descobrir o mundo. E isso se deveu a uma escola, a uma professora. E depois chegou uma outra que botou os alunos para ler prosa em voz alta. E para este aluno aqui caiu de cara, verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da carnaúba. Ora, imagine o efeito disso no imaginário de um menino nascido e que vivia num lugar onde nem rio havia, quanto mais verdes mares. E o que era uma jandaia? O que era carnaúba? Para isso serviu a escola, para levar aquele menino a cair no reino encantado da imaginação. É isso, seu professor. É isso, senhores professores, senhoras professoras, benditas professoras. Ler é criar. Aí, e depois não se aplica o dossé, dossere, né, nele, né? Imagino que se aplicasse. Bom, depois dessa aula, né, dada aí pelo nosso grande Torres, né, que se aplica aqui tudo, né, que a gente fala do dossé, dossere, aquele que ensina, a gente continua aqui na nossa conversa. Eu queria que a gente fizesse uma conexão muito, muito interessante de tudo que vocês falaram, como a literatura, né, e aí eu falo literatura num âmbito geral, ou seja, prosa, poesia, ensaio, né, tudo isso faz com que a gente viaja
viaje, e é tão importante, viu, Torres, o que você falou dessa conexão, né, menina, porque eu tive essa conexão muito pequeno com a literatura, e foi mais ou menos um escândalo na minha vida, porque 12 anos, 13, eu já estava lendo Machado, essa turma toda, minha cabeça estava embolando quando leu Alguns dos Anjos, enfim. Mas o quanto isso faz você viajar, né? Você mora num lugar que não tem rio, não tem floresta, e você está lendo alguma coisa que fala exatamente de rio e de floresta, com toda a exuberância, com toda a descrição. Você imagine o quanto alguém pode querer ter alguma coisa disso. Ou seja, quanto deve ser bonito. É a mesma coisa que está em outro país, né? Como é o caso aí do nosso Paulo Scott hoje. Aí eu queria ler o tema o tema genérico, né, da nosso bate-papo, que é a Balada do Amor através das Idades, do Drummond. Esse poema está aqui em Alguma Poesia. Essa é uma edição nova, publicada agora pela Record. Eu recebi. E, bom, aqui na minha vozinha, né, na minha voz, não tão boa quanto a voz do Antônio Torres, mas vamos lá. Ai, meu Deus, um cara treinado, né, anos e anos para ler aqui, mas ele diz assim, eu te gosto, você me gosta desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata onde você se escondia, da fúria do meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais a menos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou ser freira. Pulei muro de convento, mas as complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno, remo, pulo, danço, bocho. Tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável. Boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Isso é o Balada do Amor através das Idades, do Drummond. Recomendadíssimo aqui para quem está nos assistindo, que leia esse texto. Eu queria que a gente falasse um pouco dessa coisa da temporalidade, né, do Drummond, né? Porque como o Torres estava falando, né, ele é lá daquela região do sertão da Bahia, né? E o Drummond aqui de Itabira, basicamente o mundo, né? Quer dizer, o Drummond, eu tive a honra de conhecer o Drummond e conversar com ele, frequentar a casa do Drummond. E uma vez ele disse que a Itabira nunca sairia da alma dele em si, né? Ele saiu de Itabira, mas Itabira não saiu, nunca saía dele, né? E quando você entrava lá no apartamento dele, da Conselheiro Lafayette, ali no número 60, você sentia um ar mineiro ali, mas um ar mineiro, desse mineiro de ferro, né? 80% de ferro nas almas, né? do Drummond. Então, ele aproveitava os 20% que ele não tinha de ferro, talvez para criar esse mundo mágico da poesia, que ele também acho que foi maior na poesia do que na prosa, né? Eu perguntei ele a ver se ele teria vontade de escrever um romance.
Eu era um moleque muito ousado, conversava com o Drummond assim, parecia que éramos amigos de infância, né? Mas ele me deu essa ousadia toda, enfim. Mas ele disse, não, isso acho que não é para mim, romance, isso é para Rosa, essas turmas assim, Guimarães Rosa que ele estava se referindo, né? Eu queria ver que a gente pensasse nessa questão e pensasse como esse mundo, né, atual, quer dizer, como é que fica a poesia, a literatura, esse processo literário, Paulo, quando a gente pensa nessa temporalidade, né, de você estar num lugar e depois ser transportado para o outro através da magia da literatura e da poesia. E o quanto isso dialoga, né, com esse tempo atual, né? Esse questionamento do sentido da vida, enfim, um pouco por aí. Sim, meu caro, eu acho que é genial quando o Antônio refere justamente essa questão da criação acontecer na leitura. Eu não tenho dúvida de que a grande obra literária, seja na prosa ou na poesia, ela depende muito da trajetória, da sensibilidade e do engajamento de quem efetivamente se dispõe a aventura de perceber um texto literário. Então, eu imagino que a potência de um texto está muito... por isso que eu acho que é tão importante, viu, Antônio, a mediação das professoras e professores, porque, sabe, é uma espécie de condução, né, para toda riqueza que não é tão aparente algumas vezes, porque nem toda poesia tem esse encantamento, né, tem esse magnetismo quase explícito, né, que tem na poesia do Drummond, né, ela captura camadas muito diferentes, estratos, espectros muito diferentes de leitoras e leitores. Isso é uma coisa mágica que algumas obras, alguns autores, algumas autoras têm isso. Então, eu imagino que Antônio Tom já resolve essa questão, né? Na sua primeira fala ele já resolveu isso, e algo que me deixou profundamente encantado também foi quando Antônio refere a questão de ler em voz alta. Eu, na minha timidez, eu sempre me relacionei com a poesia desde meus 10, 11 anos, ali quando ela surge para mim, e aos 12 eu começo a escrever poesia no silêncio. Mas eu tive professoras e professores, né, que me fizeram ler em voz alta, né, e eu, um estudante tímido, gago, muito gago, né, era toda uma condição ali, sabe, uma experiência, uma exposição muito muito grave, muito singular, muito potente, que com todo o afeto, professoras e professores que eu tive a sorte de ter me submeteram, e foi uma pequena, foi um pequeno grande passo, assim, para mim, sabe, me entender nas dúvidas enormes que me cercavam na infância, começo de adolescência. E então, eu não poderia deixar de pontuar esse aspecto, foi tão brilhantemente apontado por Antônio. Outra coisa que eu acho interessante, que o Antônio referiu, e aí já respondendo essa pergunta, é que uma grande obra, um grande texto, uma grande poesia, um grande romance, ele permanece, né? E ele dialoga, como você está propondo agora, meu caro amigo Tom, né? Com variadas leituras, né? Variadas expectativas, variadas potencialidades. Então, você vê que o que naquele tempo, não é, Antônio, que você não tinha acesso a certas questões, né, por o mundo ser outro, a literatura tinha esse papel, né, de sugerir, de abrir uma porta do caos, né, de expectativas, de sonho na cabeça das crianças, dos adultos. Hoje é diferente, nesse mundo horizontalizado pela revolução tecnológica, como os teóricos dessa última década disseram, e os que estão se apresentando agora parece que vão nessa linha, a potência revigorada da literatura é justamente ir
estabelecer um núcleo de entendimento, sabe, de uma racionalidade ética, sabe, de um fio ético para um mundo que se perdeu, né, nessa grande planície, né, que se estabeleceu no mundo com a internet. Né? Então, é incrível, porque hoje o papel da literatura é outro e, ao mesmo tempo, ele é tão necessário, né, e indispensável. Vamos ao poema. Eu acho que a gente poderia ficar falando dias sobre esse poema. Eu entendo esse poema hoje, em 2022, diante de tudo que estamos experimentando neste século, nessa década que se iniciou. Eu imagino que a possibilidade de o encontro de ciclos, né? E eu vejo essas mortes, esses momentos de progressão no tempo, né? Algum reflexo, alguma possibilidade da experiência da paixão, sabe, meu caro Tom? Então, quando o Tom Farias refere isso, Antônio, né? Dessa coisa da linearidade, eu vejo que se você puder, digamos assim, exercitar essa leitura que eu estou propondo, talvez ela possa ser capturada dentro dessa possibilidade, sabe, das tentativas, né, da paixão, que em algum momento vai se transformar em amor, sabe? Então, eu estou um pouco puxando para fora da sua pergunta, meu caro amigo Tom, mas é uma percepção que me parece importante, porque o grande texto, a grande poesia, ela é sempre espelho, né, daquele momento que você está experimentando, daquele lugar onde você está se colocando, né, e ela te recepciona algumas vezes como estrangeiro, mas outras vezes ela te recepciona, sabe, como uma cúmplice mesmo, sabe, da sua territorialidade, eu diria, né? E o que eu percebo hoje, aos 55 anos, nessa possibilidade, não é evidentemente a mesma percepção, a mesma possibilidade que eu vislumbrei quando eu li esse poema ainda com menos de 20 anos, enfim, né? Entendi. Caramba, que viagem, né, que a gente faz através da poesia em si, né, Antônio? Antônio, pegando aí o gancho do Paulo, que ele falou, né, dessa questão do tempo, né, de como essas agressões todas, você vê o quanto o planeta responde, né, às agressões, né, em si, né? E aí você que é o menino do sertão, né? Há o menino do engenho, né? Mas enfim, você é o menino do sertão, né? Quer dizer, o quanto hoje quando você retorna, né, o seu lugar de origem, o quanto isso corresponde a isso que está falando um pouco aqui, né, essas agressões todas, né, da natureza, a natureza em si, né, e o quanto a literatura às vezes ela nos ameniza bastante. Essa coisa de você falar, leia em voz alta, né, isso aí era uma coisa, eu me jogaria da janela, né. Felizmente meus professores nenhum pediram para que eu fizesse isso, fazer essas leituras, mas eu tinha um processo de temor para ser chamado, né, a ler alguma coisa, e nós não líamos nada, que eu decorava tudo. Então, comecei a decorar tudo que vocês possam imaginar de poesia. Eu sabia todas as poesias de cor, enfim, né? O Ateneu, eu sabia de qual o Ateneu, né? Era uma coisa maluca, tinha lido aquilo várias vezes, né? Então, Antônio, o quanto impacta essa coisa, né, da literatura, junto, né, do que a gente vê da natureza. A literatura tem um processo importante, acho que Drummond fala muito disso, né? Ele consegue manipular bastante, né? Aprende novas palavras e torna outras mais belas, né? O Drummond, ele fala por aí, né? O quanto você pode, através da literatura, dar um refrigério, guindar o mundo para uma coisa, né? Ou seja, você não tem rio, você pode criar um rio, você não tem floresta, você pode criar floresta. Os verdes mares, bravios. É isso, os verdes mares. Me diga lá. Tom, primeira parte.
quando eu volto àquele lugar, você tocou nisso, quando eu volto ao lugar que eu nasci, eu já não encontro mais a mangueira que tinha na porta da casa de Dona Serafim, de Dona Zefirina. Eu encontro o pé de tamarino que existia na frente da venda de Josias Cardoso. Eu não encontro os pés de fixos que existia, onde as meninas e os rapazes se reuniam no fim da tarde num banquinho que existia em torno daquele pé de fixo. Então, toda essa matéria de memória vai virando literatura. Quer dizer, fico assim achando que no futuro nós vamos saber que existiram aquelas árvores pela literatura. Assim como as casas dos meus antepassados nas roças desapareceram todas. Quer dizer, isso é uma destruição, né, da natureza, porque aquelas casas estavam incorporadas à natureza, né? E árvores, enfim. Mas alguma coisa disso você encontra nos meus livros. Alguns dos meus livros têm, que se referem àqueles tempos, tem a paisagem desse tempo atrás, faz um registro desse mundo que existiu. Esse mundo que existiu. A outra coisa, eu queria falar de Drummond, que, ao contrário de você, que teve essa sorte de ter esse convívio assim tão intenso com Drummond, eu o vi 2 vezes, pessoalmente, e por escrito uma terceira vez, né? A primeira vez foi numa coisa que acontecia no Rio de Janeiro, chamado Sabadoile, que era organizado pelo Plínio Dolly. Eu conheci lá. Você o conheceu lá. E um editor da Francisco Alves, que tinha me levado para Francisco Alves no meu segundo romance, Os Homens Redondos, ele me convidou um sábado para ir lá, exatamente para conhecer o Drummond. E quando ele me apresentou o Drummond, eu fiquei tão tímido que eu não consegui dizer nada. Eu apenas apertei a mão dele, né? E ele também não foi de muito falar. Ele apenas, dois tímidos. Dois tímidos. E pronto, eu fiquei por ali disfarçando, olhando os livros do Plínio Dolly e tal. Fui embora. A segunda vez foi no Correio de Copacabana, que eu morava em Copacabana, perto de onde ele morava, na Conselheiro Lafayette, né? Eu morava na Sá Ferreira. Eu vou no Correio de Copacabana com meus 2 filhos, pequenos, Gabriel e o Tiago, e quando eu vou saindo, ele vai entrando. Aí ele me cumprimenta, também sem dizer nada, aperta a minha mão, e passa a mão na cabeça dos meninos, né? E diz apenas assim, que meninos bonitos, e pronto, e vai embora. Depois saiu um romance meu, chamado Carta ao Bispo, que eu crio uma rua chamada Carlos Drummond de Andrade, numa cidade chamada Feira de Santana. E mandei esse romance para ele. E aí ele mandou um bilhete amável, escrito de próprio punho, dizendo que ser personagem de um romance, ter o nome dele no romance era mais importante do que ter numa rua de verdade. Ter o nome dele numa rua de romance era mais importante do que numa rua de verdade. Agora, como eu li Drummond? Isso é uma coisa que eu gostaria de dizer para as amigas professoras e os amigos professores que nos escutam. Foi na adolescência, numa cidade chamada Lagoinha, na Bahia, onde eu fui para fazer o ginásio, o curso de ginásio. E lá chegou... Era uma cidade que estava ainda no tempo do parnasianismo. A cidade estava cantando boleros, dançando bolero e lendo a poesia parnasiana, né?
Aí chegou um juiz de direito de fora, ele era de Feira de Santana, mas vinha lá do sul do estado, e esse juiz era um poeta, e dos bons, chamado Eurico Alves Boaventura. E ele era um homem que andava de cidade em cidade, sendo transferido de cidade em cidade, e onde ele chegar, onde ele estivesse, estava sempre se correspondendo com Manuel Bandeira e com Jorge Lima. Ele fez um poema para Manuel Bandeira e Manuel Bandeira fez um poema para ele, Eurico. Agora, o mais importante foi que o Eurico fazia uns saraus na casa dele, sábado à noite. E não sei por que mistério, ele me convidava para participar desses saraus. E foi aí que eu descobri que existia no Brasil o modernismo, que não tinha chegado até a mim naquele ano de 1958. E o Eurico Alves Boaventura, nesse sarau, lia toda a poesia modernista, inclusive de um poeta baiano chamado Godofredo Filho. E ele lia não só os amigos dele, pelo menos amigos epistolares, o Bandeira e o Jorge de Lima, como Drummond. E Drummond, assim como na escola da minha infância, a literatura foi uma paixão à primeira leitura, a poesia do Drummond também foi essa paixão à primeira leitura. Porque a poesia de Drummond é muito fácil de entrar na gente pelo ouvido, né? Aquela coisa fascinante, porque parece tão simples, parece tão que qualquer um de nós poderia ter escrito. Assim, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Tão simples e tão poderoso, tão poderosa essa poesia, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Né? Ou então, coisa assim, eu começava a escrever isso, botava em cima da mesa, debaixo de uma tampa de vidro, os versos do Drummond, que guardava tudo de memória. Né? Por exemplo, que fiz do meu dia, tanta correria, que fiz da noite, lanho no açoite. Quer dizer, José, e agora, José, a festa acabou, o povo sumiu. Toda essa coisa do Drummond entra muito fácil. Então, voltando ao começo do programa, ensinar Drummond é a coisa mais fácil do mundo. Ensinar a ler Drummond, levar crianças a lerem Drummond, é a coisa mais fácil do mundo, porque ele entra fácil, redondo, desce redondo nos ouvidos da gente. Era esse o meu depoimento. É necessário, Drummond, né? Ainda 120 anos depois, o nascimento dele ainda é muito, muito forte. E é um pouco o que você está falando, né? E quando ele escreveu aquele livro, né, é a biografia no meio do caminho, né? Escreveu um livro sobre a biografia do poema No Meio do Caminho, né? Da pedra no meio do caminho. Da pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Você imaginar, quer dizer, que um poema vai ser transformado nesse sentido. Até hoje só se fala dessa pedra do meio do caminho. Todo mundo é uma referência para todo mundo, né? E um poema, né, que ele mesmo já declarou que ele não dava muita questão para esse poema, né? Um poema, como você falou, sim, tinha uma pedra no meio do caminho. Não parece nem poesia, né? Não parece nem poesia. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Parece fácil demais, mas vai fazer isso. Mas isso é Drummond. Se não fosse assim, não seria Drummond, né? Se não fosse dessa maneira, não seria Drummond. E é uma maneira, foi a maneira mais, como é que se diz? Ela é surpreendentemente fácil, não para escrever,
mas fácil de ser absorvida, fácil de ser entendida, fácil de ser guardada na memória. É impressionante isso. O Drummond, que não foi nenhum repentista nordestino, né? Mas ele virou o poeta mais fácil de guardar que o Brasil tem, né? Tudo nele desliza, né? É uma coisa assim fantástica, fantástica. Antônio, gostei da tua digressão aí sobre como você conheceu o Drummond, porque eu fui algumas vezes. O Sabadoli, eu era muito amigo do Plínio, né? Plínio Dolly. Sim. E fui lá, inclusive, onde conheci o Drummond, estava bem no cantinho, assim, num apartamento, viu, Paulo? Quem está aqui nos ouvindo, aqui, nos acompanhando, um apartamento no Leblon, enorme, e aí tinha uns lugares, assim, onde o Plínio guardava as preciosidades. E ele queria me mostrar uma edição única, né, que é dos Tropos e Fantasias, escrito pelo Cruz de Souza. Ele tinha esse livrinho, e eu era apaixonado, sou ainda até hoje, pelo Cruz de Souza, e aí ele foi me mostrar isso. E, nesse sentido, eu venho e deparo com o Drummond sentado, pernas cruzadas, assim, bem no cantinho do apartamento, lendo alguma coisa. Eu fui para lá, voltei, fiz assim umas 10 voltas, assim, alguns segundos, e olhava, toda vez olhava para ele assim. E uma hora ele me olhou assim, né? E eu fui lá, disse, não, só queria cumprimentar o senhor, eu sou muito seu fã, seu admirador, tal, enfim. E aí ele pegou um papelzinho e botou o telefone dele, assim, no papelzinho, que eu guardo até hoje, esse papelzinho, com o telefone. Me liga. Depois que eu voltei para casa de ônibus, né, eu fiquei olhando aquilo assim, aquele papelzinho assim, né, Drummond, e o número do telefone dele. Aí foi daí que surgiu esse contato. E o Plínio era um universo de reunir pessoas, né? Você chegava lá, tinha Melchior, estava lá, Homero Homem. Era uma nata assim que você jamais imaginava encontrar aquela turma toda, e um molequinho lá no meio deles todos, enfim. É uma pena que eu não encontrei o Torres lá. Enfim, pelo menos não me lembro do Torres. Eu só fui uma vez, fiquei envergonhado e não fui mais. Não. Eu fiz ata. Eu fui chamado a fazer ata. Que maravilha! Exata. Mas, enfim... Já era o começo de uma oficina literária. Fazer a ata sobre as reuniões com Drummond. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando ele morreu, dia 17 de agosto de 1987, né? Eu estava na rua e tive um impacto muito grande, como se fosse alguém da minha família que tinha ido embora. E eu peguei um papel e sentei na rua e escrevi um poema que eu fui achar, tem poucos anos que eu fui achar esse poema. Leia. Não, eu não tenho aqui, irmãos. Eu achei, está guardado. Não lembro nada. Lembro lá que eu escrevo. Pedro, está guardado. Devia ter trazido esse poema, poxa. Guardado. Devia ter trazido. Mas, enfim, seguindo aqui com Drummond, com Paulo Scott, com Antônio Torres, e essa memória, né, que a gente traz é muito fantástica, né? Paulo, você lembra assim dessa questão? Você é poeta, né? Enfim, deve perceber bastante esse universo, quer dizer, navegar, né? É preciso, então, né? Quer dizer, a gente navega pela literatura e abre assim possibilidades enormes na literatura, né? De você cometer poemas, de contos, textos em prosa, ensaios, enfim. Acho que amplia bastante o universo, né? Drummond escreveu crônicas, Drummond escreveu contos, né? Contos de Aprendiz é fantástico aquele livro. Eu bebi muito naquela fonte, né? Por isso que eu brinquei com ele, né? Por que o senhor não escreve um romance, né? Sobretudo a poesia, né? E ele falava sobre isso. Quando ele ia ao Correio, viu? Eu fui com ele no Correio, o Torres, e ele levava as cartinhas para as fãs. Para os fãs. E ele anotava poemas, ou copiava um poema dele, ou fazia um poema novo. Quer dizer, o que deve ter de gente aí com cartinhas
de Drummond não é fácil. Eu tenho algumas aqui guardadas comigo. O Scott, como é que se dá isso, né? A gente olhar o Drummond na dimensão que ele é, um camarada acanhado, ali tímido demais, né? E ao mesmo tempo tão universal, né? É Machado, né? Machado não saiu do Rio de Janeiro e criou uma literatura tão universal. Como isso é tão impactante, né? O Lima não sai do subúrbio e cria uma literatura, sabe, brasileira demais, né? Lima Barreto, né? Como é que você vê uma coisa dessa assim? É gênio, né? É coisa de genialidade? Eu acho que acaba sendo atribuído, sabe, muito a habilidade de você escrever o texto, colocar as palavras, movimentar, sabe, imagens, mas eu fico muito agarrado mesmo nessa ideia de que a grande diferença ainda é o olhar, sabe? Porque a insistência, né, na escrita, em algum momento ela vai revelar, sabe, Tom, alguma utilidade, algum valor ali, enfim, no que é produzido, mas me parece que o começo de tudo é uma sensibilidade diferenciada, sabe, um alcance de percepção das coisas, e eu acho que isso é justamente o que vincula também a quem escreve poesia com quem lê a poesia, porque a poesia ela permanece sendo, né, esse lugar que fica lá no topo da montanha, mas ela permanece sendo assim, né, um espaço de causa assim que poucas pessoas, né, se submetem a ela, né, sem um empurrãozinho. Então, eu sempre relaciono isso à capacidade de enxergar mesmo o que é uma simplicidade, sabe, às vezes uma obviedade. E aqui no Brasil a gente tem essa inclinação para a crônica, e o Drummond, ele acabou fazendo uma espécie de caminho, ele estabeleceu um caminho, né, com a sua poesia, que também é uma crônica do seu tempo e uma possibilidade de crônica da identidade brasileira, que às vezes na poesia de de Drummond, desculpe, ela é bem resultado de uma colonialidade que agora vai se descobrindo, né, de maneira mais ampla e madura aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo é a projeção de um futuro, são os afetos. Então tudo isso vai se misturando dentro dessa capacidade que você muito bem destaca desse homem, né, que introspectivo conseguia perceber várias sinalizações, né, dessas expressões. E, como dizia o Dylan Thomas, você perceber essas possibilidades, esses movimentos, colocar-se dentro dessa sensibilidade exige, né, uma capacidade de suportar mesmo, né, muito grande. Chega um momento que alguns poetas disseram chega, né, eu não consigo mais me manter sensível, atento e receptivo a tantas leituras, e me parece que o Drummond ele se destaca muito por essa capacidade nesse trânsito que você colocou muito bem, né, vai para a prosa, vai para a crônica, talvez ele voltasse reabastecido, né, para essa sensibilidade que é tão única na poesia, né? Eu Os acho que é ombros muito suportam o forte. mundo, né? Os ombros suportam o mundo. Eu acredito muito nisso, né? Eu li o último romance do Antônio, o seu último romance, Antônio, e no meio da leitura, e gostei muito, né? Eu já lhe disse isso, né? Gostei muitíssimo mesmo. Eu fiquei imaginando, você precisa de uma sensibilidade para encontrar essa história, sabe? Mais do que escrever, sabe? Você precisa de uma sensibilidade para alcançar essa história e transfigurá-la num texto de prosa, numa novela, num romance. Então, tem um esforço que não é necessariamente um esforço
que pode ser cometido por qualquer pessoa, sabe? Eu acho que tem uma coisa de compromisso, de insistir, né, em chegar nesse lugar, mas, de fato, eu acho que algumas pessoas elas têm essa resistência maior do que outras, né? E, para mim, é sempre dentro da chave da sensibilidade. Maravilha. Antônio, a importância da leitura nesse processo todo, Antônio? Bom, primeiro dizer que o Querida Cidade, o meu romance mais recente, foi lido e gostado desse jeito pelo autor de Marrom e Amarelo, é tudo de bom, né? Não precisa de mais. É um romance incrível, Antônio. Digo de público algo que eu já tinha lhe falado em particular. Poxa, ouvir isso do autor de Marrom e Amarelo é a glória. Muito obrigado, Paulo, por isso. Obrigado a você. Agora, Tom, desculpa, repete a pergunta. Eu estava concatenando aí com a fala do Paulo Scott, e aí vocês estavam falando, né, da leitura, dos romances, enfim. Mas o quanto é importante, né, a leitura nesse processo todo, né? Porque você consegue... Né, eu escrevi um texto na Folha, na minha coluna da Folha, sobre um camarada chamado Leonardo Bastião. Ele é o Bilac do sertão, né? O Bastião. Se você escrever o nome dele num papel, ele não sabe ler, que é o nome dele no papel. Mas faz versos completamente harmônicos, com redondilhas maiores e menores, 8 sílabas, enfim, perfeitos, e guarda tudo de memória, porque ele, como ele não sabe escrever, ele guarda tudo de memória. Então, ele vai declamando isso. E aí um grupo descobriu, começou a gravar. Essas milhares de gravações fizeram um filme, que é premiado em mais de 15 países, né? E dessas gravações todas, transcreveram e publicaram um livro do Leonardo. Ele está famosíssimo. Ele é no sertão ele mora em Pernambuco. Eu vou lembrar a cidade dele aqui, não me vem ao caso, mas assim, ele nunca leu, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, né? E eu considerei ele o Bilac do sertão, por tanta perfeição, né? Ele tem um verso aí que ele fala: a sombra que me acompanha não é a mesma que me socorre. Se eu andar, ela anda; se eu correr, ela corre. É mais feliz do que eu. Nem adoece, nem morre. Né? Então, além da precisão, da precisão do verso, ou seja, os versos de 8 sílabas totalmente concatenados, rimas, tudo isso, né? Isso é só um aperitivo do Leonardo Bastião, que eu recomendo aqui para que as pessoas... Itapetim, a cidade dele é Itapetim. É a cidade mágica que só todo mundo vira poeta nessa cidade. Itapetim é fantástico. Então, assim, Antônio, importância da leitura, né, nesse processo, né? Enfim, tirando os casos extraordinários que são ser estudados pela ciência, como é o caso que está sendo feito agora, inclusive, pelos grandes professores, que é o caso do Leonardo Bastião, mas o quanto a leitura é importante, né? Tom, você agora acabou de dar um exemplo de que a poesia está em todo lugar. Ela está em Itabira, ela está nesse sertão aí do Bernardes Bastião, ela está em mim, está em você. A gente só precisa prestar atenção. Só precisa prestar atenção que vai... Nesse mundo que está ficando cada vez mais pesado, às vezes sufocante, às vezes insuportável, tem um contraponto, e esse contraponto está na poesia que há nas coisas, na poesia que há na vida em si, a vida à nossa volta, no mundo à nossa volta, está muito perto de nós, a gente só precisa saber. Então, Não, eu tinha te perguntado da importância da leitura, né, nesse processo, né? Sim, mas isso é para levar a leitura, quer dizer, você chega a isso tudo.
vendo e lendo, né? Lendo e vendo. Você vai, são movimentos e tudo passa pela leitura. Como eu disse de início, eu devo tudo às primeiras leituras na escola, que me abriu uma janela para o mundo enorme, imensa. Eu passei a enxergar o mundo todo de uma maneira completamente nova, encantadora, revolucionária, transformadora, através das leituras, aquelas leituras, e começando pela poesia, né? Foi isso. Eu me tornei um ficcionista, um romancista, por absoluta incapacidade de escrever um poema e tocar um instrumento, né? Quando Caetano Veloso escreveu Como é bom poder tocar um instrumento, eu digo, esse cara me matou, né? Me matou. E, e a poesia, antes de tudo, a poesia antes de tudo. E tudo veio da leitura, e a leitura faz bem à saúde, viu, Tom? Eu vou... Só um trechinho aqui, né, para falar sobre isso. Nós já estamos aqui avançando para o nosso final, né? Mas tem um poema aqui nesse livro que eu adoro, um dos meus preferidos, A Rosa do Povo e o Claro Enigma também, são 2 livros que eu gosto muito, né? Mas ele fala assim: no quarto de hotel, a mala se abre, o tempo dá-se em fragmentos, né? Quer dizer, eu acho que o escritor, de alguma maneira, a tendência dele é juntar esses fragmentos, né? Memória, da notícia e não notícia, né? Que vai virar uma crônica em si, né? Notícia e não notícia, né? E eu queria que, assim, nessa já nossa finalização aqui desse papo, foi bem interessante de captar as memórias de vocês todas aí. Gostaria que fizesse uma breve apresentação, dissesse um pouco do que vocês estão fazendo aí de trabalho. O Antônio acabou de lançar um livro, né? Um romance, e, enfim, desse um recado final aqui para o nosso pessoal que para todo mundo que está nos acompanhando. Quem você quer que comece? Já começou contigo, né? Então, o livro que generosamente foi lido pelo autor de Marrom e Amarelo, né, Paulo Scott, é esse aqui, não sei se está dando para ver a capa, Querida Cidade. Sim. Com uma capa maravilhosa, a meu ver, do Leonardo Iacarino, publicação da editora Record, é meu 12º romance. E agora a Record está me brindando, pelos meus 50 anos de literatura, este volume chamado Trilogia Brasil. Isso, sim. O título foi dado por uma crítica literária baiana chamada Gerana Dambulax, numa resenha no jornal A Tarde de Salvador sobre Pelo Fundo da Agulha, que é o 3º romance da trilogia. Sim. Então, esse livro reúne 3 romances, Essa Terra, O Cachorro-Lobo e Pelo Fundo da Agulha, e está agora muito bem embalado nas livrarias do país. Vi ontem na Travessa do Leblon, numa pilha muito bonita. E é isso, estou fechando o ano com essa comemoração dos meus 50 anos. Na Bahia, já estão rodando um livro de quase 400 páginas, chamado Antônio Torres, 50 anos de literatura, organizado pelo mestre, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, membro da Academia de Letras da Bahia, poeta, romancista, cronista, etc., Aleilton Fonseca lançou recentemente A Terra em Pandemia, um poema épico maravilhoso. E lá um primo meu chamado Luiz Eudes, com um irmão chamado Ronaldo Torres, já publicaram um livro intitulado Caboclo 70, que é tirado de uma fala do Essa Terra. Caboclo 70. Por que 70, padrinho? Porque tu vale por 70 desses lugares. Tiraram essa frase e puseram um livro que tem depoimentos de várias pessoas sobre
o trabalho destes cinquentão aqui, cinquentão literariamente falando, né? E chegando a 82 anos de vida, mas ainda aqui querendo mais, e feliz da vida por estar dividindo esse espaço aqui com esses grandes camaradas, grandes escritores, Tom Farias e Paulo Scott. Muito obrigado. Maravilha. Eu diria que você falou que a Record te brindou, né? A Record que foi brindada, né, com teu talento enorme, que é uma coisa fantástica, né? Esse domínio que você tem de nos prender ali, não quer chegar à última página com vontade de voltar de novo para... Né? Eu, quando li Ateneu pela primeira vez, quando eu voltei, cheguei à última página, voltei de novo lá, né? Vai, meu filho, coragem para a vida, né? Rapaz, Ui. outro dia almoçando com... Nós estamos aqui no território mineiro, então almoçando com o grande mineiro Silviano Santiago, ele me dizia como é bom ter um editor na nossa idade. Então, eu digo, foi a Record que me brindou. Saudade do Silviano, cara. Meu vizinho em Ipanema, a gente tomava café, enfim. Rua Antônio Parreiras. É fantástico ele. Paulo Scott, enfim, então, a bola está contigo. É incrível isso, porque você vê o Antônio, ele tem um começo, né, de carreira literária retumbante, né? Ele entra com os dois pés na porta, assim, na literatura. E não são tantos casos assim, mas são muitas as situações, né, de estreias retumbantes, assim, né? Mas a maioria esmagadora são nomes que têm esse movimento, né, essa intensidade e desaparecem, né? E Antônio permanece, né, com esse romance incrível. Agora, essa atenção da editora, e concordo com o Tom, é a editora que ganha, né, porque chega a certa altura que é a editora que ganha pelo autor, pela autora, aceitar, né, permanecer no catálogo. Antônio, que poderia estar em qualquer outra editora, mas de qualquer forma é uma parceria, né? É uma troca é um respeito mútuo. Então eu concordo também com o Silviano, né? Porque grandes gênios também em algum momento foram abandonados, né, pelos interesses do mercado editorial. Então também tem que ter essa percepção, mas com certeza numa análise objetiva não há como negar, quem ganha é a editora, não é o Antônio que ganha por ter uma editora querendo publicar ele. Então isso é incrível, sabe? Eu acho muito... E eu não posso acabar de terminar esse nosso encontro aqui, Tom, até porque você também é um cara muito generoso, né? Um talento, é um cara muito generoso, muito acessível. O Antônio, que conheci agora nos últimos anos também, né? Eu sempre fico impressionado com esses grandes nomes da literatura brasileira, né? Como são pessoas acessíveis e generosas, né? E então isso é uma lição em vários planos, né? E você contando essa sua interlocução com o Drummond, né? Evidentemente ele viu a sua potência, ele percebeu, sensível como era a sua potência, né? Mas, enfim, toda essa atenção que os mais experientes dão aos mais jovens é sempre uma prova de generosidade, porque você pode ficar fechado, né, na sua glória, né? Que como tudo vai desaparecer, mas, enfim, você está na sua glória, no reconhecimento que em vida
é possível para alguns experimentar, né? Como é o caso do Antônio aqui entre nós. Então, isso é um exemplo, né? E é muito bonito, e eu concordo com o Antônio. Eu acho que para professores e professoras, o que fica da nossa conversa é isso que Antônio já resumiu na sua primeira fala, né? É a leitura. É justamente desenvolver essa magia, essa potência, esse poder, como o Antônio muito bem disse, que transforma tudo. A elite, em momento algum, vai deixar que seus filhotes, como eu sempre digo, não dominem a experiência da leitura, porque isso é emancipatório, isso é agregador, isso traz uma consciência ética muito poderosa. Muitas vezes ela acaba sendo usada para o mal, evidente, mas, enfim, você ter essa consciência ética já é um trunfo. Então, eu imagino que para professores e professores isso é muito essencial trabalhar, né, dentro dessa comunicação. O que eu estou fazendo atualmente eu estou lançando um livro de poesia agora, Luz dos Monstros, que fala bastante sobre essa coisa do afeto e do retornar aos afetos. Essa luz dos monstros é um pouco, são muitas coisas, mas é um pouco a luz do celular, né, que nos aproximou e nos afastou, sabe, dos contatos diretos, do cheiro, do toque, da tristeza, né, do outro, da felicidade do encontro com o outro. Então, e de certa forma tem um aspecto monstruoso, que não é necessariamente ruim, que se desenvolve aí dentro dessa possibilidade tecnológica, né, e cultural. E estou engajado na escrita de um livro-ensaio, Direito Antifascismo Brasileiro. Já falei sobre isso na frente do Antônio, né, quando generosamente fui convidado para falar sobre literatura brasileira hoje na Academia Brasileira de Letras, alguns meses atrás, né, falei mais ou menos para onde está me levando as minhas reflexões, porque eu imagino que o referencial ético hoje, e é incrível, porque os teóricos aqui na Europa e no Brasil, eles têm trabalhado muito, alguns novos teóricos têm apontado muito nessa direção. Tem uma potência na escrita ficcional, sabe, que está se revelando, sabe, que está recrudescendo, e é muito interessante isso. E no caso do Brasil, eu acho que a referência ética tem uma potência muito grande na literatura, sabe, hoje que você está nessa desagregação das instituições, sabe, das linguagens e comunicações, nesse aumento do pensamento neofascista, neonazista, primeiro eu, a solução é a morte do outro, o descarte do outro, essa necropolítica estrutural brasileira. Me parece que a arte é a grande referência. Eu também, meu caro Antônio, sou um músico frustrado, estudei a música, mas ela nunca gostou de mim. Então, eu acabei ficando com a poesia, que é algo que me tocou desde sempre. Então, a gente partilha aí da mesma frustração, mas também do mesmo impulso, né, em direção a uma superfície, que no nosso caso é a literatura. Maravilha. Mestres e mestres aqui presentes. Muito obrigado. Não, eu sou um mero aprendiz. Vamos falar a verdade aqui. Como diz aquele velho bordão, né, Antônio? Há controvérsias. Há muitas. Bom, eu ia dizer, como ele está na Inglaterra, me too. Certo. Bom, agradecer imensamente a vocês dois aí pela gentileza e, enfim, pela camaradagem de sempre. Nessas conexões, o Antônio, eu esbarrava com ele ali na travessa da Ipanema, naquele café lá no bistrô ali em cima, e o Antônio estava sempre por lá, assim, enfim. O Scott, eu tinha medo do Scott, eu achava o Scott um gigante. Essa é a minha cara de marginal, bota um pouco de medo mesmo. Não, um gigante, né? Passos pesados, assim, muito cadenciado, esse que é o Paulo Scott.
Eu falei, enfim, e muita honra em ser amigo de vocês. Eu queria encerrar aqui a nossa conversa, agradecendo a todo mundo que está aqui conosco, acompanhando. Siga Fria Itabira aqui nas redes sociais, né? Enfim, do festival. Compareçam aqui a nossas presencialmente aqui aos livros, tem venda de livros, enfim, tem muita coisa acontecendo aqui em Itabira. Então, e aqui é um lugar fantástico, partindo da casa de onde nasceu o Drummond em si, né? Drummond fala dois trechinhos de um mito, né, do Drummond. Sequer conheço fulana, vejo fulana tão curto, fulana jamais me vê, mas como eu amo fulana. Amarei mesmo fulana ou é ilusão de sexo? Talvez a linha, talvez a linha do busto, da perna, talvez do ombro. Amo fulana tão forte, amo fulana tão dor, que todo me despedaço e choro. Menino, choro. Bom, esse é o Drummond, e esse é Paulo Scott e Antônio Torres. Muito obrigado a vocês e sigamos aqui com a programação da Fria Araxá. Até daqui a pouco.